Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito dos capítulos 18 e 19 de Gênesis, que o Senhor me chamou a atenção em dois tópicos: a intercessão e o seu valor, muito superior ao que nós imaginamos, pensamos e idealizamos, e sobre o valor, a importância do homem se encontrar justo aos olhos do Senhor. O próprio capítulo 18 de Gênesis tem titulado como Abraão intercede por Sodoma. E logo em seguida nós vamos ver o que acontece, né? Vai vir a destruição dessas cidades de Sodoma e de Gomorra no capítulo 19. Antes de chegar no capítulo 19, no final do capítulo 18, nós vemos Abraão conversando com o Senhor enquanto o Senhor estava passando pela cidade. E o Senhor revela que quer destruir as cidades e ele questiona: Senhor, preocupado com as pessoas, se tiver justos nessa cidade, o Senhor vai destruí-las a si mesmo? E aí o Senhor diz que não, que se encontrar esses justos, ele não acabaria com as cidades. E aí Abraão sai questionando o Senhor se tiver 50 justos, 40, 30, e ele vai descendo até chegar em 10. Senhor, se o Senhor encontrar 10 justos, e aí o Senhor diz, por amor à vida dos justos, eu livro a cidade. Logo após esse diálogo que o Senhor teve com Abraão, ele parte e nós chegamos ao capítulo 19. E no capítulo 19 nós vemos que os anjos eles já chegam para cumprir com o que o Senhor pediu, né, que era a destruição das cidades. E esses homens são vistos por Ló quando chegam, e Ló recebe eles na casa dele. Ao chegar na cidade, serem recebidos, todos os homens, eles avistam aqueles anjos, né? Não sabem sobre o que se trata, quem se trata, e eles vão atrás de perseguir os anjos, né? Crendo que são homens, na casa de Ló. E chegam a ameaçar e usar de força para retirar os anjos da casa de Ló. E Ló pede de uma forma que eu achei interessante de grifar, que Ló ele oferece as próprias filhas dele para os homens, para que os anjos não sejam tocados. E eu acho importante esse trecho porque ele vem antes de uma atitude dos anjos, com esse posicionamento de Ló, de mostrar a importância em quem realmente estava, a prioridade, a importância da vida deles, mantendo os anjos, os seres celestiais, o Senhor como mais importante e entregando as próprias filhas. É um ato de fé, foi uma coragem que ele teve e mostrava o direcionamento e o posicionamento do coração dele. Logo em seguida, quando os anjos ferem esses homens que tentaram essa situação com a cegueira, que eles não conseguiam mais encontrar a porta da casa de Ló e assim pudessem parar de perturbar, é interessante esses fatos sendo colocados um após o outro, porque nós sabemos que os anjos poderiam ter feito isso antes. Assim que chegaram lá, na primeira perturbação, no primeiro batido de porta, que já sabiam do que se tratava, eles já poderiam ter ferido esses homens. Mas isso acontece depois que Ló se posiciona, né? Deixa ali explícito como é que ele tem tratado as suas prioridades, onde está o coração dele de verdade. E aí os anjos vêm e ferem esses homens. No decorrer da história, os anjos vão conversar com Ló e pedem para que ele se retire da cidade, retire aqueles que estão com ele, perguntam se há mais pessoas da família dele, enfim, pessoas que convivem com ele, que ele gostaria de retirar da cidade. E aí aqui o Senhor já mostra o cuidado com o justo, o cuidado conosco, porque sim, muitas vezes o Senhor vem à frente de algumas situações e tenta nos retirar delas, nos alerta, fala conosco, se posiciona para que nós possamos ter o livramento. Isso mostra o cuidado do Senhor com as nossas vidas, com aqueles que são justos, com aqueles que têm amor pelo nome dele. No versículo 12, os anjos vão dizer: tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. No versículo 16 ele diz: tendo hesitado, os homens o agarram pela mão. Né? Mesmo depois, mesmo eles sabendo que eram enviados do Senhor, Ló ainda hesita em sair da cidade. Os anjos percebem e os pegam pela força à mão para retirá-lo. E muitas vezes nós também vemos essa situação acontecer nas nossas vidas, quando o Senhor já deixou muito claro o que é para a gente fazer. E mesmo assim nós nos encontramos relutantes. E muitas vezes, com esse amor que Ele tem por nós, né, a sua misericórdia e a sua graça, Ele ainda assim
toma a frente e nos ajuda e nos salva a si mesmo, mesmo quando nós olhamos para trás. No versículo 17, os anjos só pedem uma coisa, o Senhor só pede uma coisa, para que ele não olhe para trás, que ele não faça em nenhum momento regresso. Foi a única coisa pedida e nós sabemos que a mulher de Ló não cumpriu, e com isso ela vira uma estátua de sal, também ressaltando a importância de que nós temos que levar a sério o que o Senhor fala e as consequências de quando nós não fazemos aquilo que Ele pede. Porque se você parar para ver o tamanho do livramento de Jó e da sua família, para um único pedido de não olhar para trás, de não ter uma atitude regressa, é mínimo. E nem assim a esposa dele foi capaz. Ela acabou descumprindo com isso, e o Senhor é justo, e acabou acontecendo o que eu acabei de falar. No versículo 23, ainda do capítulo 19, o Senhor fala que quando Ló chegou a Zoar, que foi a cidade vizinha que ele pediu autorização para os anjos de migrar para lá, então o próprio Senhor fez chover fogo e enxofre nas cidades de Sodoma e Gomorra, também mostrando a importância que o Senhor dá para o justo, porque ele esperou, olha só, para ter certeza que o justo seria salvo, ele espera Ló chegar na cidade para que ele possa destruí-las. Para mim, a parte mais encantadora de tudo isso é no versículo 29, que diz: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades que Ló vivia. Ou seja, todo esse plano, toda essa elaboração de mandar os anjos antes, de Ló encontrar com eles, de Ló receber esses anjos na casa dele, de protegê-los, foi tudo por causa que Abraão, no capítulo 18, vinha questionando o Senhor, pedindo: Pai, não fere os justos, livra os justos. E por mais que o Senhor não tenha encontrado 10 justos, apenas um, ele se lembrou desse um através da intercessão de um outro. Então Ló, ele foi lembrado pela intercessão de Abraão. Isso fica muito claro aqui. E não coincidentemente, porque não existe coincidência, domingo, antes de ontem, foi pregado na igreja pelo meu próprio pai, inclusive. A pregação era sobre reclamação, sobre murmuração e como isso traz danos para as nossas vidas. Mas por um curto momento ele mencionou sobre a importância da intercessão das pessoas pelas nossas vidas. E ele lembrou que muitas vezes nós somos salvos, nós escapamos de algumas situações por causa da intercessão de outras pessoas. Às vezes nós só estamos vivos pela intercessão dos nossos pais, dos nossos amigos, do nosso pastor. E como eu falei, não coincidentemente, hoje esse foi o meu devocional do capítulo 19 de Gênesis, que vinha tratando sobre a intercessão de Abraão, que fez todo esse livramento com Ló e sua família, e a forma como foi conduzida, a forma que foi planejada. Eu acabei me lembrando do devocional de ontem, que tinha sido o capítulo 18, e tudo foi muito amarrado assim na minha cabeça. O Senhor falou fortemente comigo sobre isso, sobre como é que a intercessão age, como ela liga o céu e a terra e como faz as coisas acontecerem, e como o Senhor trabalha com cuidado com o justo, livrando, se preocupando de fato, que tem suas prioridades ajustadas de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que se posicionam no Senhor e são considerados justos pelos olhos dele. Eu espero que com essa palavra você também possa ter noção do nível da importância e da seriedade que tem na intercessão, e que toda vez que você venha a interceder por algo ou por alguém, você faça isso com plena certeza e consciência a quem você está pedindo, sabendo que o que nós pedimos aqui é ligado nos céus, e como isso pode ter uma força transformadora, mudando vidas, salvando vidas, livrando pessoas, quem sabe trazendo vida
há situações onde tem morte, esperança onde já não há mais esperança. Que a partir de hoje você se posicione como um justo de verdade para poder contar com a intercessão dos demais, para poder contar com a proteção do Senhor, para contar com essa preocupação, para que Ele continue guiando a sua vida dessa maneira, que até quando você pensa em titubear, mesmo assim Ele consiga ainda continuar lhe dando esse empurrãozinho e lhe livrando de qualquer situação que seja contrária à vontade dEle.